Uma das peças teatrais mais encenadas no mundo será a nossa companhia de hoje. Olá, sejam muito bem-vindos ao Passeio Literário. Eu sou Priscila e a nossa aventura de hoje será guiada pelo francês Jean-Baptiste Poquelin, mais conhecido como Molière, e sua peça O Avarento. Molière é considerado o pai da comédia moderna, mas nem sempre ele trabalhou no teatro. O pai de Molière era tapeceiro do rei. O que é isso? Era a pessoa responsável por cuidar da cama do rei. E esse trabalho era passado para os descendentes, de modo que Molière acaba herdando este trabalho, que era de seu pai, mas ele decide abdicar da responsabilidade para se dedicar ao teatro. Molière teve uma companhia de teatro e ele teve problemas financeiros, ele chegou a falir e por conta disso se tornou um artista itinerante. Mas, alguns anos depois, ele acabou sendo convidado para se apresentar na corte real. Mas não era qualquer corte, era a corte do rei Luís XIV, o famoso Rei Sol. Sim, estamos falando do ano de 1658. Molière acaba caindo nas graças do rei, mas não da igreja. Tanto a igreja católica quanto a igreja protestante condenavam os artistas, de modo que tanto os atores quanto os mágicos, os feiticeiros, as prostitutas, os agiotas, eles eram excomungados da igreja. Eles não tinham nenhum direito e nenhum privilégio. Molière teve, inclusive, peças teatrais proibidas por influência da igreja, porque ele fazia críticas à falsa religiosidade. E aí ele acabava tendo que adaptar o conteúdo para tentar estrear novamente. Foi o caso que ocorreu com a peça Tartufo, ou O Impostor, que ele precisou então reescrever, dar uma nova carinha para que a peça pudesse então ser aprovada sem nenhuma interferência da igreja. Em 1668, então, Molière estreia essa peça, O Avarento, que até hoje é uma das peças mais encenadas no mundo. Molière acabou se tornando amigo do rei Luís XIV, que inclusive acabou sendo padrinho de um dos seus filhos. O autor entendia que a melhor forma de se educar as pessoas para deixarem os seus vícios e maus hábitos era através da comédia. Vale destacar que não era permitido que se usasse a figura do rei ou da alta nobreza. Essas figuras só podiam ser utilizadas nas artes se fossem em tragédias, onde eles sempre eram considerados os heróis. Na comédia, Molière acabava utilizando nobres de menor importância, de modo que ele não era muito querido em alguns círculos. Então, ali na comédia, ele acabava expondo aquilo que ele entendia como sendo algo ridículo. Por exemplo, o que ele traz nessa obra do Avarento. E as pessoas acabavam então se envergonhando daquilo, e era esse movimento de vergonha que Molière acreditava que podia ser transformador, que seria então educativo para que as pessoas melhorassem os seus hábitos e vivessem de uma maneira mais civilizada com os seus pares. Quando Molière morreu, ele havia sido
excomungado da igreja, como eu disse anteriormente, e se não fosse a intervenção do rei Luís XIV, ele teria sido enterrado numa vala comum. Mas, como ele tinha os favores do rei, ele conseguiu fazer para a mulher um funeral à noite, de um modo mais discreto, mas mulher tinha muitos fãs, ele foi muito famoso na sua época, ele enriqueceu do seu trabalho também, e diz-se que o enterro de mulher estava lotado. Vale destacar que todas essas pessoas que eram excomungadas pela igreja, elas poderiam ser recebidas de volta se no leito de morte assinassem uma declaração renunciando à profissão que haviam escolhido no seu momento de saúde. Se elas fizessem isso, e muitos artistas acabavam fazendo, elas então seriam perdoadas, recebidas de volta na igreja e poderiam passar por todos os rituais, inclusive teriam direito a um enterro nos termos da igreja. Mas Molière se recusou a assinar essa declaração e, como eu disse, só teve um enterro digno por intervenção do rei Luís XIV. Bem, na história nós conhecemos um velho, o Harpagon. Quem interpretava esse personagem era o próprio Molière. Este velho, ele era um viúvo, ele tinha 2 filhos, o Cleanto e a Elisa. Mas ele se comportava de uma maneira tão mesquinha que beira o ridículo, sabendo dessa intenção de Molière de mostrar para as pessoas o quanto isso realmente é inoportuno, dá para entender os exageros que ele acaba colocando na rotina desse personagem do Harpagon, porque ele tem uma dinâmica de vida tão avarenta que ele pede para colocar mais água na comida, para devolver tudo aquilo que não for usado, porque ao final o que ele valoriza mesmo é o dinheiro. Ele é uma pessoa também muito intratável, ele humilha não apenas os seus lacaios, ele humilha também os seus filhos, ele deixa os seus filhos numa posição de dificuldade financeira, e está disposto a arrumar casamentos, não importa se convenientes do ponto de vista dos filhos, mas casamentos que possam gerar lucro para ele. Porque para o Harpagon, tudo, absolutamente tudo, gira em torno do dinheiro. A história ela se passa em 24 horas, na vida desta família e de outros personagens também. É um livro de leitura muito rápida, é daqueles livros que você consegue ler em um dia. Ler teatro, na verdade, é uma experiência muito enriquecedora, tem uma dinâmica muito diferente do romance, do conto, da poesia, acaba sendo uma leitura muito fluida também. E, como eu disse para vocês, é uma comédia, o que deixa o texto ainda mais leve, ainda mais agradável. Se você não teve a experiência de ler uma peça de teatro, fica essa dica super especial. É uma leitura que realmente vale muito a pena, além, é claro, de você ter a experiência de conhecer uma obra deste que é considerado o pai da comédia moderna. Vou deixar na descrição o link para você encontrar este livro com mais facilidade. Não sei se você costuma ler peças de teatro, se você gosta, se você conhece alguma obra de Molière, se você conhece o Avarento, deixa aqui nos comentários, compartilhe conosco essas experiências literárias. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, este é o Passeio Literário. Se você gosta de conteúdos de literatura, eu te convido a se inscrever no canal e a ativar as notificações. Se você gostou dessa dica, não se esqueça de curtir e de convidar os seus amigos para conhecer também o Passeio Literário. Eu volto em breve com mais aventuras literárias para vocês.
Até lá!